As rivalidades dentro do governo nazista foram uma característica marcante do regime, com diferentes líderes e facções competindo por poder, influência e o favor de Adolf Hitler. Essas rivalidades não apenas moldaram a estrutura do Terceiro Reich, mas também contribuíram para sua ineficiência e no seu colapso. Essas rivalidades contribuíram para uma estrutura de poder fragmentada e caótica, onde a falta de cooperação e a desconfiança mútua frequentemente resultaram em duplicação de esforços, desperdício de recursos e decisões contraditórias. Hitler muitas vezes encorajava essas rivalidades, acreditando que elas mantinham seus subordinados competitivos e leais a ele, mas na prática, elas enfraqueceram a eficácia do governo nazista, especialmente durante os estágios finais da guerra. E ao longo deste vídeo falaremos de algumas destas rivalidades. Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História. Neste vídeo vamos falar sobre algumas grandes rivalidades internas dentro do governo nazista. Mas antes de falarmos especificamente dessas rivalidades e de como elas interferiram no destino final do Terceiro Reich, se você não for inscrito em nosso canal, se inscreva já, dê um like neste vídeo e acione o sino das notificações para não perder nada. Desde já, eu conto com a sua ajuda. A rivalidade entre Heinrich Himmler e Hermann Göring foi uma das mais significativas dentro da alta cúpula nazista, refletindo tanto a luta pelo poder quanto as diferenças ideológicas e de personalidade entre os dois famosos líderes. Heinrich Himmler era o chefe da SS e controlava a polícia secreta do Estado, a Gestapo. Ele era um dos principais arquitetos do Holocausto. Himmler buscava expandir o poder da SS em todas as esferas da vida alemã, incluindo a economia, a segurança interna e as forças armadas. Ele era conhecido por sua lealdade fanática a Hitler e por seu desejo de transformar a SS em uma ordem política dominante. Hermann Göring era o comandante da Luftwaffe, a força aérea alemã, e foi um dos principais líderes nazistas desde o início. Ele também ocupava cargos importantes como de ministro da aviação e o segundo em comando após Hitler. Göring tinha um grande controle sobre a economia alemã, especialmente na produção de armamentos e na gestão de recursos. Ele era uma figura influente e carismática, que acumulava poder desde os primeiros dias do Partido Nazista lá na década de 1920. Uma das principais áreas de conflito entre Himmler e Göring era o controle dos recursos industriais e econômicos. Göring, como chefe do Plano Quadrienal, tinha grande poder sobre a economia de guerra, o que o colocava em conflito direto com Himmler, que buscava expandir a influência da SS sobre as indústrias, especialmente aquelas que utilizavam trabalho escravo dos campos de concentração. Himmler e Göring tinham visões diferentes sobre a estrutura de poder dentro do Reich. Himmler queria criar um Estado dominado pela sua SS, enquanto Göring preferia um sistema onde ele continuasse a exercer sua influência militar e econômica. Fundamentalmente, essa diferença levou a constantes tentativas de minar a autoridade um do outro. Ambos também competiam pela atenção e aprovação de Hitler. Himmler, com seu fanatismo ideológico e dedicação aos projetos mais brutais do regime, muitas vezes conseguiu a confiança de Hitler em áreas relacionadas à segurança interna e à repressão. Göring, por outro lado, viu sua influência declinar, especialmente após o fracasso da Luftwaffe na Batalha da Inglaterra, o que diminuiu sua estatura aos olhos de Hitler. À medida que a guerra avançava e a situação alemã se deteriorava, a rivalidade entre Himmler e Göring se intensificou. Göring foi criticado por Himmler e outros líderes nazistas por falhas militares, enquanto Himmler tentou expandir o poder da SS, até mesmo em áreas anteriormente controladas por Göring. Essa rivalidade contribuiu para a fragmentação do poder dentro do regime nazista, com diferentes, podemos dizer, facções ligadas a essas duas figuras competindo por recursos e influência. A falta de cooperação e a desconfiança mútua entre líderes como Himmler e Göring enfraqueceram a eficiência do governo nazista. Nos últimos anos da guerra, Göring viu sua influência diminuir substancialmente, enquanto Himmler continuou a consolidar poder, embora ambos acabassem desgraçados aos olhos de Hitler nos últimos dias do Reich.
com Göring tentando provar que Hitler era inapto a continuar liderando, enquanto Himmler foi negociar a paz com os aliados sem o aval de Hitler. A rivalidade entre Himmler e Göring é um exemplo bem claro de como a luta interna pelo poder dentro do regime nazista levou a conflitos que, em última análise, contribuíram para a desintegração da liderança nazista à medida que a guerra se aproximava de seu fim. A rivalidade entre Joseph Goebbels e Hermann Göring também foi uma disputa significativa dentro da liderança nazista, marcada por diferenças de visão, ambição pessoal e a busca pelo favor de Adolf Hitler. Apesar de ambos serem membros importantes do regime, suas funções e personalidades contrastavam fortemente, levando a tensões que se intensificaram ao longo do tempo. Joseph Goebbels era o ministro da propaganda e controlava a máquina de comunicação nazista. Goebbels era um ideólogo apaixonado e via a propaganda como uma ferramenta crucial para a mobilização total da sociedade alemã em apoio à guerra e à política nazista. Ele também era um defensor da guerra total, acreditando que a Alemanha deveria mobilizar todos os seus recursos e população para o esforço de guerra. Göring inicialmente gozava de grande poder e influência dentro do regime, sendo o sucessor designado de Hitler. No entanto, ele se tornou menos entusiástico sobre a continuação da guerra, à medida que a situação militar se deteriorava, preferindo preservar seu status e riqueza pessoal. Goebbels e Göring tinham visões diferentes sobre o papel da propaganda e do militarismo. A rivalidade entre Goebbels e Göring refletia uma profunda diferença de visão. Goebbels era um defensor da guerra total e acreditava que o regime deveria intensificar seus esforços em todos os frontes, incluindo a mobilização total da população civil. Göring, por outro lado, tornou-se mais pragmático e relutante à medida que a guerra progredia, especialmente após os repetidos fracassos da Luftwaffe. Ambos buscavam o favor de Hitler e competiam por influência no círculo íntimo do Führer. Goebbels, com sua capacidade de mobilizar as massas e sua lealdade inabalável, conseguiu manter sua posição, enquanto Göring, devido aos fracassos militares e à sua crescente falta de entusiasmo, viu sua influência diminuir. Goebbels criticava Göring pelas derrotas militares da Luftwaffe, particularmente após a Batalha da Inglaterra, onde as promessas de Göring de destruir a Royal Air Force não foram cumpridas. Goebbels usava esses fracassos para minar a posição de Göring e defender uma estratégia de guerra mais agressiva e total. À medida que a guerra avançava e a situação da Alemanha se tornava mais desesperadora, a postura menos combativa de Göring contrastava fortemente com o fanatismo de Goebbels. Isso resultou em Göring sendo cada vez mais marginalizado dentro do círculo de Hitler, enquanto Goebbels continuava a advogar por medidas extremas para manter o esforço de guerra. A rivalidade entre Goebbels e Göring contribuiu assim para a fragmentação dentro da liderança nazista, exacerbando as tensões e minando a unidade que Hitler precisava para manter o controle total do regime. A divergência entre as visões de Goebbels e Göring sobre como conduzir a guerra refletiu as falhas estratégicas que eventualmente levaram à derrota nazista. A posição de Göring dentro do regime foi continuamente enfraquecida, em parte devido às críticas e manobras de Goebbels, que se aproveitou dos fracassos militares para aumentar seu próprio poder e influência. Göring acabou por perder a confiança de Hitler, culminando em sua prisão por ordens do próprio Führer nos últimos dias do Reich. A rivalidade entre Joseph Goebbels e Hermann Göring é um exemplo claro de como as diferenças de visão e ambição dentro da liderança nazista contribuíram para a desintegração do regime à medida que a Segunda Guerra Mundial avançava. A rivalidade entre Heinrich Himmler e Erhard Heydrich foi uma das mais complexas e intrigantes dentro da SS e da estrutura de poder do regime nazista. Embora Heydrich fosse tecnicamente subordinado a Himmler, a relação entre os dois era marcada por uma combinação de cooperação, desconfiança e competição silenciosa. Erhard Heydrich era o braço direito de Himmler e chefe do Serviço de Segurança. Ele foi um dos principais arquitetos da solução final antes de ser assassinado em 1942. Himmler desejava consolidar o poder da SS em todos os aspectos da vida alemã, expandindo sua influência sobre a segurança, a economia e a sociedade. Ele era um líder metódico, mas também profundamente paranoico e cauteloso em relação aos seus subordinados. Heydrich era assim extremamente ambicioso e eficiente, com um entendimento claro das políticas de segurança e repressão. Ele era conhecido por sua brutalidade, inteligência e habilidade administrativa, o que lhe rendeu o apelido de o homem mais perigoso do Terceiro Reich.
Embora Heydrich fosse subordinado a Himmler, sua competência e eficiência faziam dele uma figura poderosa por si só. Ele estava encarregado de algumas das operações mais críticas e secretas do regime, o que lhe dava uma considerável independência e autoridade. Himmler, por outro lado, reconhecia o talento de Heydrich, mas também o via como uma possível ameaça ao seu próprio poder dentro da SS. Himmler era paranoico por natureza e frequentemente desconfiava daqueles que estavam abaixo dele. Especialmente alguém tão capaz e ambicioso quanto Heydrich. Embora colaborassem estreitamente, Himmler sempre manteve uma vigilância constante sobre Heydrich, preocupado com o potencial do seu subordinado de se tornar um rival perigoso. Ambos trabalhavam juntos para expandir o poder da SS, mas Himmler estava ciente de que Heydrich poderia querer avançar além do que era permitido. Heydrich, por sua vez, sabia que seu sucesso dependia de manter uma relação próxima com Himmler, ao mesmo tempo em que fortalecia sua própria posição. Heydrich desempenhou um papel fundamental na implementação de várias das políticas mais brutais do regime, incluindo a coordenação da solução final, o que elevou seu prestígio, mas também aumentou a cautela de Himmler. A operação que resultou na Conferência de Wannsee, onde foi formalizada a solução final, exemplifica o poder que Heydrich tinha em suas mãos. A rivalidade entre os dois foi cortada de forma abrupta em 1942, quando Heydrich foi assassinado em Praga por comandos tchecoslovacos durante a Operação Antropoide. Heydrich estava na época servindo como governador interino do Protetorado da Boêmia e Morávia, onde implementava políticas de repressão brutal. Sua morte foi assim um golpe significativo para a SS e para Himmler. Após a morte de Heydrich, Himmler consolidou seu poder, mas a ausência de Heydrich deixou um grande vazio que nunca foi completamente preenchido. Himmler perdeu um de seus mais eficazes e temidos tenentes, mas também se livrou de uma figura que poderia ter eventualmente desafiado sua autoridade. A morte de Heydrich foi uma perda significativa para a máquina de terror nazista, pois ele era um dos líderes mais capazes e brutais na execução das políticas do regime. Sem Heydrich, a SS perdeu um executor que combinava inteligência estratégica com uma crueldade impiedosa. A rivalidade entre Himmler e Heydrich é um exemplo fascinante de como a ambição e a desconfiança moldaram as relações dentro da liderança nazista. Embora trabalhassem juntos para expandir o poder da SS e implementar as políticas genocidas do regime, a tensão entre eles refletia a natureza profundamente paranoica e competitiva do sistema de poder nazista. A rivalidade entre Erich Himmler e Albert Speer foi marcada por conflitos de poder, influência e controle sobre recursos cruciais para o esforço de guerra nazista. Essa rivalidade refletia as tensões entre a SS, liderada por Himmler, e o aparato econômico e industrial do Reich, liderado por Speer, que ambos viam como fundamentais para alcançar seus próprios objetivos e fortalecer suas posições dentro do regime nazista. Albert Speer era o ministro do Armamento e Munições, responsável por manter a economia de guerra nazista em funcionamento. Himmler queria transformar assim a SS em uma potência autossuficiente, controlando vastos recursos, incluindo indústrias inteiras que utilizavam trabalho escravo dos prisioneiros dos campos de concentração. Ele aspirava a estender o poder da SS além da segurança interna, abrangendo também as áreas econômicas e sociais. Speer visava maximizar a produção de guerra para sustentar o esforço militar nazista, utilizando todos os recursos disponíveis, incluindo o trabalho forçado, mas também mantendo um nível de controle centralizado e eficiente sobre a indústria. Ele era conhecido por sua abordagem pragmática e tecnocrática, em contraste com o fanatismo ideológico de muitos outros líderes nazistas. A rivalidade entre Himmler e Speer girava em torno do controle sobre a economia de guerra, particularmente no uso de trabalho escravo proveniente dos campos de concentração. Himmler queria expandir o poder econômico da SS, usando prisioneiros para produzir bens, e assim aumentar a autossuficiência e o poder econômico da SS. Speer, por outro lado, desejava manter o controle centralizado sobre a produção para garantir que todos os recursos fossem direcionados para o esforço de guerra da maneira mais eficiente possível. Himmler e Speer tinham visões conflitantes sobre a organização e a gestão da economia de guerra. Himmler, com sua ideologia racial e sua visão de um Reich dominado pela SS, via o trabalho forçado e as indústrias controladas pela SS como meios para fortalecer ainda mais a sua posição dentro do regime.
Speer, no entanto, priorizava a eficiência e a produção, resistindo às tentativas de Himmler de tomar o controle de setores industriais que ele considerava vitais para o esforço de guerra. Himmler procurou criar empresas controladas pela SS para competir com as indústrias sob o controle de Speer, o que levou a confrontos diretos entre os dois líderes. Durante os últimos anos da guerra, à medida que a situação militar alemã se deteriorava no campo de batalha, Himmler e Speer entraram em conflito sobre como maximizar o uso dos recursos humanos e materiais restantes. Speer defendia uma mobilização total e centralizada, enquanto Himmler por sua vez tentava assegurar que a SS mantivesse seu controle sobre os prisioneiros de guerra e a mão de obra escrava. A rivalidade entre Himmler e Albert Speer levou a conflitos que minaram a eficiência do esforço de guerra nazista. A competição pelo controle dos recursos humanos e industriais causou duplicação de esforços, desperdício de recursos e desorganização, prejudicando a capacidade da Alemanha de sustentar seu esforço de guerra, à medida que as condições se tornavam mais desesperadoras com os avanços dos aliados em todas as frentes. Nos últimos dias da guerra, quando a derrota da Alemanha era inevitável, tanto Himmler quanto Speer procuraram salvar suas próprias posições. Himmler tentou negociar com os aliados ocidentais para garantir uma posição de poder no pós-guerra, enquanto Speer, em contraste, começou a sabotar os planos de Hitler para uma política de terra arrasada, que teria destruído toda a infraestrutura alemã. Como vimos ao longo deste vídeo, Adolf Hitler encorajava todas essas e outras rivalidades para manter o controle sobre seus subordinados. Ele acreditava que mantendo seus principais líderes em competição uns com os outros, poderia evitar assim a formação de coalizões que pudessem ameaçar seu poder. Essas rivalidades internas, embora às vezes vistas como meras disputas de poder, elas tiveram consequências significativas na condução da guerra e na implementação das políticas genocidas do regime nazista. Se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal e acione o sino das notificações para não perder nada. Desde já, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.